Quando olhamos para o futuro de Wu, 1000 anos depois de fim Jake, não vemos apenas ruínas, não vemos apenas civilizações desaparecidas, povos extintos ou reinos silenciosos. O que a gente vê é um mundo que desistiu de existir, um planeta inteiro sufocado pelo peso de algo que ninguém teve coragem de enfrentar. E o mais perturbador, Hora de Aventura nunca contou essa história. Ela mostrou o resultado, jogou o fim, o que aconteceu na nossa cara em fragmentos. Ruínas do Reino Doce, naves humanas caídas, reinos abandonados, cidades destruídas, não pela guerra em si, mas pelo tempo. E isso é estranho, muito estranho, porque quando o mundo entra em colapso, ele deixa cicatrizes visíveis, mas Wu não foi destruída, ela foi esvaziada, silenciada. E então vem a pergunta que ninguém nunca conseguiu responder por mais de uma década. O que deu errado? O que aconteceu nesse intervalo perdido de milhares de anos que transformou o mundo mais mágico da história em um deserto sem vida? A resposta não existe de fato, ela não está em um episódio específico, não está em uma fala clara, não está em algo especial, ela está espalhada em detalhes que todo mundo viu, mas ninguém nunca conectou. E digo mais, vou adiantar para vocês, o responsável por isso foi Jake. Nós investigamos cada pista, voltamos em vários episódios, Lemon Hope 2, seguimos para historinhas, revisitamos outras obras como Fiona Cake, Obsidiana, Juntos Novamente, Together Again, né? Ilhas, Venha Comigo, o episódio final, e agora depois de juntar tudo, nós finalmente sabemos como o caiu. Não foi mágica, não foi golpe, não foi a morte de Finn, foi escolha. Foi política, foi medo, foi evolução. E a verdade é muito mais sombria do que qualquer guerra. Porque o fim de Wu não começou com destruição, começou com o retorno dos humanos. Se a gente quer entender a queda de um mundo, precisamos começar pelo momento em que tudo ainda parecia normal, porque todo o fim começa disfarçado de continuidade. Depois da batalha final contra Golby em Venha Comigo, parecia que a paz finalmente tinha chegado para eles. O caos foi contido, a realidade voltou ao lugar, Simon foi libertado da coroa e até a casa na árvore destruída renasceu com uma nova semente deixada por Fern, um símbolo perfeito de recomeço. Era um encerramento bonito, poético, porém bom demais para ser verdade, porque aquele final nunca foi um final feliz, foi apenas uma pausa antes da queda. O primeiro sinal de que algo estava errado veio em Obsidiana de Terras Distantes. O episódio parece até inofensivo, focado em Marceline e Jujuba, mas esconde uma pista sutil. A relação entre o poder mudou. Jujuba já não está mais carregada de governar sozinha o Reino Doce. Parecia pequena, diminuída com o tempo, mas uma sensação estranha ficou no ar. Algo tinha começado a se deslocar lentamente em Wu. Mas para a gente entender de fato o colapso, precisamos avançar alguns anos. Em Fiona Cake, nós descobrimos que os humanos voltaram para Wu. Eles não estavam mais isolados nas ilhas. Eles se reestabeleceram, construíram e evoluíram. Criaram uma cidade gigantesca flutuante que parece até inofensivo, mas não, ele é de fato bem invasivo. Simon agora trabalhava lá, libertado, Finn já estava adulto, Jake tinha morrido, Jujuba e Marceline estavam distantes de política, vivendo uma relação mais livre. Na superfície tudo parecia perfeito, mas quando você olha com atenção percebe que o equilíbrio de Wu estava começando a ruir. O mundo estava virando humano demais. E sim, isso é um problema. Esse trecho da história revela 4 peças fundamentais para entendermos o colapso. Primeiro, não havia sinais de guerra entre os humanos e os reinos mágicos. Segundo, Finn ainda estava vivo, mas já estava se isolando e a tatuagem de Jake mostrava que a era dos heróis estava acabando. Terceiro, Jujuba já não tinha mais controle absoluto. Alguém estava ocupando o espaço dela e esse alguém é alguém muito perigoso. E quarto, a tecnologia humana passou a coexistir com a magia. Uma combinação boa, mas que nunca termina bem. Mas até aqui ainda estamos falando do passado recente de Wu. Agora chega a hora de pular 1000 anos para frente. E é aqui que começa o horror. No futuro distante, mostrado no final de Venha Comigo, nós encontramos Shermie e Beth, 2 jovens que herdaram um mundo morto. A antiga casa de Marceline está abandonada, as relíquias do passado de Finn e Jake agora são só isso, relíquias velhas. Não restou nenhum traço da civilização humana e o Reino Doce está completamente vazio. E isso aqui é importante, porque ele não está destruído, mas sim vazio. O tipo de silêncio que só existe depois de uma decisão coletiva. Evacuação é o nome. Enquanto isso, vagando como fantasmas na superfície, gigantes cruzam o mundo inteiro, os conhecidos como Guardiões Chiclete. E dentro deles está o segredo mais perturbador de Wu. Todo mundo sempre achou que o Reino Doce tinha sido destruído, né? Guerra, invasão, apocalipse, qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente olha com calma para as cenas do futuro e em Venha Comigo, uma coisa fica clara. O Reino Doce não caiu em batalha, ele foi abandonado. E se ele foi abandonado de fato, para onde foram as pessoas? A resposta está escondida no episódio Historinhas. Nesse episódio, Kuber entra em um dos Guardiões Chicletes vagando pela Terra, e por dentro, cara, ele é completamente diferente do seu exterior metálico e vazio. Lá dentro, há luzes ainda funcionando, um retrato do castelo da Princesa Jujuba e o mais importante, cidadãos doces em animação suspensa. Vivos, de fato, porém adormecidos, como se estivessem esperando por algo ou por alguém. Então a pergunta muda. Se eles ainda estão vivos, por que nunca acordaram? Quem os colocou lá? A resposta é óbvia na minha visão. Quem mais além da Princesa Jujuba
Jujuba teria tecnologia, poder político e frieza estratégica para evacuar uma civilização inteira sem revelar nada para ninguém. Ela previu que U se tornaria um lugar hostil para o Reino Doce. O problema nunca foi Golby, nunca foi os monstros, nunca foi a magia. U foi ameaçada pelos humanos. Eles voltaram, construíram uma cidade flutuante, cresceram rápido, ganharam território e Jujuba conhece os humanos melhor do que ninguém, né? Ela estudou a Guerra dos Cogumelos. Ela sabia do que eles eram capazes e sabia mais do que ninguém que eles teriam motivos para querer U só para eles. Então, ela se preparou. Os Guardiões Chicletes foram criados para isso. Fortalezas biotecnológicas programadas para preservar a vida do povo doce. E é por isso que no futuro não restou nenhum doce em U. Eles não morreram, eles se esconderam. Mas ainda falta uma peça importante nesse quebra-cabeça. Se os doces ficaram adormecidos por tanto tempo, por que eles nunca foram despertados? Se os Guardiões Chicletes ainda estavam vagando sem rumo, se ninguém nunca despertou os doces e se o Reino Doce permaneceu congelado no tempo, isso só pode significar uma coisa. A única pessoa capaz de ativá-los desapareceu, a Princesa Jujuba. Sem ela, seu povo adormece para sempre. E por mais estranho que pareça, existe uma figura no futuro de U que confirma isso. A coisa do gelo. No futuro, a gente já sabe, não é mais Simon que usa a coroa. Ele foi libertado. O novo portador é Gunther. E como sempre acontece com quem usa a coroa por tempo demais, sua mente se despedaçou. Ele se transformou na coisa de gelo. Uma entidade congelada, solitária e muito instável. Um eco do Rei Gelado, mas sem a humanidade de Simon. Na abertura de Come Along With Me, ou Venha Comigo, vemos mãos cor-de-rosas presas numa cela de gelo. Mãos de doce. Mãos como a da Princesa Jujuba. Ela não desapareceu, ela foi capturada. E se você acha que isso é coincidência, lembre do que a coroa sempre fez desde o início da série. Seu objetivo sempre foi raptar princesas. Mas isso abre um buraco enorme nessa história. Se Jujuba desapareceu, quem assumiu o poder na terra de U? A resposta não está no Reino Doce, nem nos humanos, tá? Por incrível que pareça, mas sim no Reino dos Filhotes. Quem dominou tudo foram os descendentes de Jake. Mais de 1000 anos depois, o poder está nas mãos de cães elásticos mutantes com sangue de Iris-Córneo. Um novo império, basicamente, criados a partir de uma linhagem que cresceu, se multiplicou e se organizou em segredo enquanto o mundo estava em colapso. E no centro desse império existe um tirano, um herdeiro, um monstro chamado Gibbon. Enquanto os humanos construíram cidades e sonhavam novamente com a dominação da Terra, algo crescia nas sombras, algo que Jake deixou para trás. No futuro distante de U, esse é o novo poder dominante. Não há mais humanos, não há mais princesas, existe apenas uma força militar organizada, os descendentes híbridos da linhagem de Jake e Lady Iris. E se tem uma coisa que todo mundo esqueceu é que os genes que Jake carrega são de deformação mágica, elasticidade, resistência, longa vida. Agora mistura isso com a genética dos Iris-Córneos, criaturas capazes de voar, atravessar dimensões e comer carne humana. Essa foi a mistura que criou esses filhotes. Eles nasceram pacíficos, depois ficaram curiosos, depois viraram tribais e depois uma civilização inteira. E Gibbon é a chave para isso. Esse cara aqui é basicamente o governante do Reino dos Filhotes mais de 1000 anos no futuro. Um tirano absoluto. Um nome proibido até mesmo entre sua própria espécie. Pouca gente sabe disso, mas ele é filho de Jake e um dos últimos. De acordo com Steve Wolfhard, roteirista e artista oficial da série, Gibbon é o 7º filho de Jake, teve seu poder roubado durante a infância, desenvolveu a habilidade de suprimir a magia de outras criaturas, roubou uma das gemas da coroa do Coisa de Gelo, ganhando uma imortalidade parcial com isso, assumiu o trono dos filhotes pela força, iniciou uma operação de controle genético, criou soldados clonados com armaduras tecnológicas, construiu naves e armamentos cristalinos com tecnologia proibida. Esse cara aqui é mais do que um vilão, ele é o produto final da tragédia de U. E aqui tá a parte mais brutal. Do filhote número 706 em diante, Gibbon começou a extrair e armazenar a energia de cada novo descendente de Jake ao nascer. Um genocídio genético seletivo. E isso continuou até o filhote número 38.000. E esse filhote em específico é especial, porque carregava no sangue a rebeldia de Jake e a memória ancestral de Finn. O nome dela eu acho que todo mundo já sabe, é Beth. A mesma Beth que aparece junto de Sherm mais de 1000 anos depois, a herdeira fugitiva do Reino dos Filhotes. Agora que todas as peças estão no lugar, a verdade está exposta. U não foi destruída. U morreu de um jeito mais humano possível, lentamente e por meio do medo. Depois do retorno dos humanos, U começou a mudar, tecnologia avançou, política apareceu e silenciosamente as cidades foram construídas sobre a natureza e a magia. Jujuba sabia, ela foi a única que entendeu que U estava entrando numa guerra fria. Ou seja, 3 eventos mudaram o destino para sempre. Os humanos voltaram para U e começaram a colonizar, a relação entre a magia e tecnologia perdeu o equilíbrio, Finn envelheceu, Jake morreu, Simon desistiu, já não havia mais heróis para manter a paz, e os filhotes cresceram, tomando assim o mundo para si. Hora de Aventura sempre falou sobre ciclos, sobre histórias que começaram e terminaram, só para começarem de novo. Golby mesmo já disse, nada nunca acaba. Isso é que é verdade. Os humanos dominaram, caíram e fugiram. Os filhotes nasceram, dominaram e vão cair em algum momento. U precisa de mais tempo. Precisa que o ciclo recomece com alguém que ainda acredita que vale a pena lutar. E essa pessoa finalmente aconteceu, nós a conhecemos muito bem. Esse alguém é Sherm, e essa esperança é Beth.
Eles não herdaram armas, não herdaram poder, herdaram o ideal. O ideal que construiu U uma vez, o ideal que vai reconstruir U mais uma vez.